Meu irmão e minha irmã, para respondermos esta questão, vamos olhar para a Escritura Sagrada e procurar na Escritura algo que nos diga como deve ser a relação do cristão para com o Estado. Vamos então abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 1 a 7. O texto diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Só para deixar muito claro, o apóstolo Paulo aqui fala que não devemos ir contra a autoridade, porque essa autoridade vem de Deus, do Estado, do magistrado civil que ele descreve, dos versículos de 1 a 7, não do Império Romano em si, ou das ditaduras comunistas, ou de estados que se levantam contra o cristianismo. É só nos lembrarmos do que está escrito lá em Atos, no capítulo 5, versículo 29, quando o apóstolo Pedro e os outros apóstolos se levantam e falam para aqueles homens, né? O que nós vamos fazer? O que nos importa? Será que nós vamos obedecer a vocês, ao que vocês estão falando, ou obedecer à palavra de Deus, ao nosso Deus que é todo-poderoso? Por isso, sempre que uma ordenança, uma lei, alguma coisa que o Estado defenda vai contra a Escritura Sagrada, nós podemos e temos o direito, o dever de nos levantarmos e brigarmos pelo que a Escritura Sagrada defende, pelo que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo prega e fala. O apóstolo Paulo chama as autoridades de ministro, de servos. As autoridades elas são instituídas por Deus, portanto, para servir à sociedade. Fazendo o quê? Fazendo o bem àqueles que praticam o bem e punindo, castigando, disciplinando aqueles que praticam o mal. É exatamente isso que está nos versículos 4 e 5. Uma vez que essa autoridade que o magistrado civil tem, ela vem de Deus, uma vez que esse Estado está lá para ser um servo da sociedade, o cidadão ele também tem responsabilidade para com o Estado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo traz nos versículos 6 e 7. Portanto, assim como é papel do Estado promover o louvor daquele que pratica o bem e a disciplina daquele que pratica o mal, é também responsabilidade do cidadão, do cristão, pagar o imposto que lhe é devido ao Estado para que ele exerça esse papel. Portanto, meu irmão e minha irmã, qual deve ser o relacionamento do cristão para com o Estado? Segundo nos escreve o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 13, versículos de 1 a 7, existem pelo menos 3 atribuições desse relacionamento que nós precisamos viver em nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para esse Estado, para essas autoridades, com uma autoridade que vem do próprio Deus. Foi Deus quem as instituiu e por isso nós devemos respeitá-las, devemos orar por elas e devemos influenciá-las através das nossas vidas pelo Evangelho, através de nossas igrejas. Em segundo lugar, nós devemos olhar para esse magistrado civil, essas autoridades, e entender que eles têm um propósito na nossa vida. Eles são servos de Deus para a promoção do louvor daquele que faz o bem e da disciplina daquele que faz o mal. E em terceiro lugar, nós devemos olhar para essa autoridade e entender que nós também temos responsabilidades para com elas. Assim como eles fazem tudo o que eles devem fazer, nós também devemos cumprir aquilo que a Escritura Sagrada nos diz que devemos fazer para com o Estado. Portanto, o imposto, ele não é roubo, muito pelo contrário, nós devemos sustentar nossas autoridades para que elas exerçam o que é certo, exerçam o que a Bíblia fala que elas têm que fazer. Meu irmão e minha irmã, apenas mais uma observação.
Quando olhamos para esse texto, nos versículos de 1 a 7, nós vamos entender que o apóstolo Paulo aqui não está falando do Império Romano, uma vez que aquele governo era corrupto, uma vez que aquele governo não fazia nada disso que ele está citando, que ele está descrevendo nesse texto. Assim também, existem muitos governos na nossa sociedade que não fazem isso que o apóstolo Paulo descreve nos versículos de 1 a 7 desse capítulo. Por isso, o nosso dever como cristãos é orar. O nosso dever como cristãos é muitas vezes trabalhar para que esses governos cheguem ao fim. Nós devemos sim defender aquilo que a Escritura Sagrada nos revela. Nós devemos estar cientes de que nosso Deus, ele tem um ideal com o Estado. Ele tem um propósito com o governo. Sendo assim, nós não podemos ficar calados frente a um governo que tire a nossa liberdade, a um governo que tire o nosso direito de pregar o evangelho, frente a um governo que acabe e destrua as nossas famílias. Como cristãos, nós devemos sim, em todos os momentos, seguir o que a Escritura Sagrada nos revela. E ela nos fala a respeito desse governo ideal. Sabemos sim que os seres humanos são falhos, são pecadores, e por conta disso, nunca alcançaremos esse governo ideal. Porém, nós devemos buscá-lo todos os dias com as nossas vidas, com as nossas orações, com a leitura da palavra, sendo modelo através da nossa igreja, para que assim nós possamos influenciar através do nosso voto, através de debates, através de uma clareza que só vamos conseguir na Escritura Sagrada. Que Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, e que de fato você tenha entendido o conteúdo desse vídeo. Que possamos olhar para o Estado com uma autoridade que vem do próprio Deus, como o ministro, o servo de Deus para a promoção do nosso bem e para a disciplina. E também possamos entender que temos responsabilidades e temos que cumprir todas elas. E não vai embora ainda não. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com o seu amigo, com o seu conhecido. Vamos fazer com que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas. Você tem alguma dúvida? Deixe aqui no comentário. Mande um DM lá no Instagram pra gente e nós vamos responder a sua pergunta, a sua dúvida. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente lá no Instagram e vamos fazer com que esse projeto da Igreja de Cristo, cresça cada dia mais.